Deus. Atos, a carta que o Dr. Lucas escreve ao seu amigo Teófilo, Atos dos Apóstolos, capítulo, o seu número 2. Graças a Deus. É como já foi dito aqui, talvez nós não temos a dimensão da bênção que é por nós sermos seres humanos. Nós não temos a noção de que desde que se anunciou a época das festas de carnaval, não que eu tenha alguma coisa contra, não é isso, mas nesses dias já aconteceram mortes por causa das folias, por brigas, por consequências, talvez de imprudência do ser humano, ou talvez por consequências, obras diabólicas. Infelizmente, pessoas já partiram para a eternidade, e só o Senhor agora e essas almas. Nós não temos mais força, ninguém tem mais força para orar e nem para pregar o Evangelho. Então nós estamos aqui nessa noite em caráter de privilegiados. Não sei o quanto, por eu ser um ser humano, talvez eu não alcance o quanto é importante esse retiro, mas se a gente tiver consciência de que é importante, já é um começo. Então nesse momento eu convido a igreja a levantar um clamor pelos amigos, as famílias e aqueles que não se encontram aqui, porque eu entendo que nós aqui nessa noite já estamos abençoados. Mas aqueles que não estão aqui, talvez estão numa festa ou dentro de casa mesmo parado, não estão ouvindo o Evangelho. Então eu convido você a levar o teu pensamento na tua família, no teu amigo, no seu filho, no seu irmão, no marido, na esposa, enfim. Eleve o teu pensamento agora e ore. Fala com Deus por essa pessoa. Fala com Deus por essa família. Eu vou falar pela minha, que está distante, está longe, mas que Deus tenha misericórdia deles. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós aqui reunidos nessa noite, nós elevamos o nosso pensamento à nossa família, aos nossos familiares e amigos, que nesse momento, Pai, não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Não que nós entendamos por completo, ó Deus, porque só o Senhor conhece, só o Senhor vê, só o Senhor sabe o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Mas essas pessoas não estão aqui conosco para ouvir o Evangelho, e muito menos em um outro retiro espiritual como esse, abençoado pelo Senhor, para ouvir da Tua palavra e se arrepender. Pai bendito e amado, aqui nessa noite nós buscamos a Tua presença por eles, nós buscamos o Seu Espírito para que nós sejamos cheios do Teu Espírito e assim também proclamar o Seu Evangelho a eles. Aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus eu peço aqui que o Senhor encontre essas pessoas, alcance eles com a Sua bendita e eterna misericórdia, em nome de Jesus. Se houver nessa noite alguma armadilha preparada pelo inferno contra essas famílias e contra essas pessoas, Pai, desarma em nome de Jesus esse laço aqui nessa noite. Eu peço porque eu sou o Senhor, tem poder para barrar a obra do maligno. Só o Teu sangue, Jesus, pode nos cobrir e nos lavar de nossos pecados, nossas mazelas da nossa vida, o nosso interior doente e pecaminoso, assim como todos que se encontram em nossas casas, em nossas famílias. Precisamos, ó Deus, da Sua intervenção no meio deste povo, aonde não se pratica, não se conhece e não se fala do Teu Evangelho. Precisamos, ó Deus, que o Senhor entre em confronto com essa realidade, porque pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Carta de Atos, capítulo de número 2. Todo mundo achou? Assim está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os termos, ouvindo em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam, diziam: estão cheios de gosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei, aleluia, e derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, profetizarão, e fareis parecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Até aí. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, os evangelhos que foram escritos, ele vem de promessas, ele vem de uma linhagem, ele vem de uma escrita ditada pelo próprio Deus. A Bíblia narra no Antigo Testamento toda a história desse povo, que vem a nascer desde o patriarca Abraão, passando pelo Egito, passando por toda a prova no meio do deserto, entrando assim aquela geração no deserto e morrendo, seus filhos entrando na terra de Canaã. Josué liderava eles, até que Josué morre e todos se desviam. Entra o livro dos Juízes e assim por fim passa o livro dos Juízes. Entra primeiro Samuel, eles pedem um rei, porque os filhos de Samuel não dão conta do recado, eles levantam um rei. Mas a história de Israel, ela é dotada, ela é cheia de altos e baixos. Israel se levanta, Israel cai. Israel se levanta, Israel perde. Israel é edificado, Israel é levado pelo cativeiro. Até um dia que nasce um profeta. É chamado um profeta chamado de Joel. E lá no seu livro, no capítulo de número 2, Joel, desde o seu capítulo 1, ele vem falando do
do grande e temido dia do Senhor, de que a terra aconteceria coisas catastróficas, as coisas não continuariam no seu centro como era. Mas há uma palavra no capítulo 2, aonde Joel entra com a palavra profética, e ele diz o seguinte, que dos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia menciona que passados os tempos, chega um homem chamado Jesus, aleluia, e esse homem começa a ministrar e a pregar o seu evangelho, chama os 12 para a sua caminhada. Um dia Jesus, estando com os seus discípulos, ele fita os olhos nos seus discípulos e diz uma palavra que talvez vai de encontro com a realidade daqueles homens agitados, homens compulsivos, homens com problemas como eu e como você, homens com suas dificuldades. Ele diz: esperai em Jerusalém até que a promessa de meu Pai se cumpra. Espera em Jerusalém. E a primeira palavra que Jesus vem dar aos seus discípulos é uma palavra que vai de encontro com a realidade que se encontra hoje, aonde ninguém pode se esperar nada, aonde ninguém tem paciência para parar um pouco para refletir sobre a vida, aonde ninguém tem a sua paciência trabalhada. A ansiedade toma conta da sociedade, a ansiedade toma conta da igreja, e o consumismo alimenta a ansiedade, e a ansiedade alimenta o seu consumismo, e aquilo nenhum alimenta o outro. Isso vai crescendo, e o Evangelho de Jesus Cristo vem de confronto com a realidade e diz: espera em Jerusalém, porque há de se cumprir. E é uma palavra vinda do alto para a sua vida nessa noite, e o Senhor diz para você: espera, porque vai se cumprir. Aleluia, Senhor Jesus, ele dá essa palavra aos seus discípulos, porque os homens não param. Você nota que quando há um encontro e a descida a pessoas de várias nações, os homens eram pescadores, estavam acostumados a ir para o mar. Quando Jesus, ele dá a sua palavra a Pedro, disse que ele ia negar. Pedro, ele entra em confronto consigo mesmo e diz: não, eu vou até o fim. Mas quando ele vê Jesus lá, abatido, apanhado, machucado, estava para ser crucificado, Pedro foge. E a Bíblia diz lá no capítulo 21 de João, que quando Jesus já é ressurreto, ele vai atrás de Pedro. Pedro não está no lugar onde Jesus mandou ele ficar. Pedro volta para a sua antiga profissão. Pedro está no meio do mar. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, meu irmão, não adianta a gente brigar contra a palavra, porque a Bíblia diz lá em Levítico que aquilo que é consagrado ao Senhor não tem mais resgate. Então não adianta correr para o meio do mar não, Pedro. Você vai ter que esperar lá em Jerusalém, porque a promessa de Deus só se cumpre aonde Deus manda esperar. A Bíblia, e passando-se o tempo, Jesus é crucificado. E agora? Aleluia. Jesus, ele é crucificado. Ninguém tem compreensão do que está acontecendo. Pedro nega, os discípulos fogem. Quem visita o túmulo são mulheres, não são os discípulos. E esses homens, aleluia, eles se encontram em Jerusalém, assim como diz a palavra. Porque quem tem promessa, meu irmão, a promessa, ela é a esperança do homem. Se você aqui nessa noite perder a tua esperança, você perdeu a tua vida. Se você perder a tua esperança, você perdeu a tua vida. Não perca a tua esperança. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas lutas? Quais são as suas buscas? Aleluia. Quais são os seus projetos? Se você perder a esperança naquilo que você quer, você perdeu a tua vida também. E esses homens reunidos, aleluia, a Bíblia diz ali no seu capítulo 2 que Deus, ele não atrasa na sua promessa. A Bíblia começa a falar que cumprindo os seus dias. A Bíblia começa a enfática em dizer que se cumpre os seus dias. E eu
Eu quero dizer aqui nessa noite que os dias aqui nessa terra estão se cumprindo. Os dias das palavras e das promessas estão se cumprindo. E o Espírito Santo de Deus está para se manifestar em meio à igreja. O Espírito Santo de Deus está para se mover no meio da igreja. Porque há de ser, diz o profeta Joel, que nos últimos dias, aleluia, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E oxalá que nesta noite o Espírito de Deus se achegue em nossos corações e transforme os nossos corações de homens desesperançosos para homens esperançosos, de homens conquistados para homens felizes. Que Deus nessa noite converta corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que Deus nessa noite resgate almas que se perderam no meio do vazio, no vazio da ansiedade, no vazio da desesperança, no vazio da depressão. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste e nos levante para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, meu irmão, enquanto eles estavam reunidos, de repente surge um estrondo. Um estrondo aparece. Uma coisa nunca vista. Aleluia. Um barulho aparece no meio do céu. Se prepara para o barulho que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. E quando esse barulho aparece, começa a descer línguas de fogo repartidas. Essas línguas de fogo vão tomando conta, um por um. Cada um vai recebendo a sua língua de fogo. O Espírito de Deus começa a tomar conta do meio desse povo. E oxalá que nessa noite esse Espírito comece a tomar conta de nós. Oxalá que nessa noite o Espírito Santo de Deus tome conta de nossos corações. E quando esses homens recebem o Espírito de Deus, a boca já não começa a falar a mesma coisa. A boca começa a ser transformada. A primeira coisa que nós temos que ser transformado é a nossa língua, porque a nossa língua só confessa derrota. E como diz Xande de Pilares, um cantor de pagode, ele diz que aquele que só confessa derrota nunca vai alcançar a vitória. E o Espírito de Deus tem que mudar o nosso modo de dizer, porque a gente está acostumado a falar de derrota, mas Deus nessa noite quer mudar o nosso coração e a nossa fala, para a gente começar a falar de vitória. Aleluia. Aleluia. Esses homens começaram a ficar diferentes. Agora já não é mais aqueles homens pescadores. Agora não é mais conhecido como Pedro, o homem que negou. Agora não é mais conhecido como os discípulos pescadores, homens iletrados. Agora são conhecidos como homens cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esses homens começam a receber. As coisas começam a mudar. O barulho começa a acontecer. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo de Deus me toca. Amém. Se prepare para sair em evidência. Glória a Deus. Amigo, você está acostumado com o anonimato. E o anonimato, eu não vou te desrespeitar na sua posição, não. Até eu gosto um pouco de ficar escondido. Mas o Espírito de Deus não vai levantar ninguém para ficar no anonimato. Glória a Deus. Se prepare para ser posto em evidência. Se prepare, o homem de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai te pôr em evidência nessa terra. Se prepare, mulher de Deus aqui nessa noite. Você enterrou o teu papel, pois assim diz o Senhor: Deus vai te desenterrar e vai te pôr em evidência nessa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que as evidências, meus amados, nem sempre traz bom resultado. Só que as evidências, meus amados, nem sempre vão trazer os aplausos. Mas eu digo aqui para vocês nessa noite: vocês vão aprender mais com quem te vaia do que quem aplaude vocês. Verdade. Aleluia. Esses homens foram postos em evidência. E a primeira coisa que aconteceu com esses homens, foram recebendo afronta. A
duas classes de pessoas no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos: o que acredita e o que não acredita. Qual é a classe que você se encaixa aqui nessa noite? Enquanto eu li essa passagem, Deus me disse: aqui tem duas classes de pessoas reunidas no mesmo lugar. Porque Pedro se levanta no meio de todos e começa a pregar. Isso quer dizer que estava todo mundo um perto do outro. Há duas classes de pessoas aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2: os que receberam e os que não receberam. Os que foi posto em evidência levou pedrada daqueles que não receberam. O tipo de pessoa que não recebeu foi a pessoa que preferiu falar que eles estavam bêbados. Os que não recebeu foi as pessoas que puseram em xeque o barulho que está acontecendo. Você costuma pôr em xeque o barulho do Espírito Santo de Deus? As falas desses homens relatam e mostram homens com caráter altivo, homens arrogantes, homens cheios de sabedoria, homens que não querem saber. Mas aqui nessa noite, assim diz o Senhor: se você se encontra nessa condição, ainda dá tempo de voltar atrás. Porque em Gálatas capítulo 5, Paulo diz: tirai de vós, tira de vocês esse coração duro, tirai do meio da igreja esse coração que não recebe, tirai do meio da igreja esse coração altivo, porque o Espírito de Deus vai ser derramado, e na igreja de Cristo não cabe duas classes de pessoas. Na igreja de Cristo só cabe uma classe, aquela que é guiada pelo Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Quando os homens vai pôr em evidência, aleluia. Amados, porque é muito bom receber o Espírito. Falo isso por experiência própria, não falo isso pelo que os outros me dizem. É muito bom receber essa unção, é muito bom falar em língua estranha, é muito bom pregar na unção, é muito bom falar e profetizar, é muito bom você viajar, vamos dizer assim, separar em outro universo pela unção do Espírito Santo. Mas quando a unção passa, a primeira coisa que se levanta contra os discípulos foram as pedradas. A primeira coisa que se levanta foi uns e perguntou: mas o que é isso? Assim diz o Senhor: se prepara para a guerra dentro da tua própria casa. Glória a Jesus. Se prepare para a guerra no meio da tua própria família. Porque ninguém aguenta, nem dentro da nossa própria casa, ninguém aguenta ver o outro ser posto em evidência. E assim diz o Senhor, que você foi humilhado até hoje, assim como Pedro foi chamado de iletrado, assim como Tomé foi chamado de descrente, assim como todos foram chamados de homens analfabetos, homens foram humilhados. Assim diz o Senhor: o Espírito Santo de Deus vai exaltar você no meio dessa terra. O Espírito Santo de Deus vai te pôr você em evidência. O Espírito Santo de Deus vai pôr você no meio desse povo. Esse povo que descrê, esse povo vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esses homens aqui, eles foram postos em evidência. E a primeira coisa que deveria acontecer na minha mente era pelo menos a família falar: realmente o Senhor é Deus, Deus fez uma obra na vida de Pedro. A primeira coisa que deveria acontecer: olha lá aqueles homens que tinham facilidade de dar facada nos outros, olha lá Tomé, homem descrente, precisava pôr a mão para acreditar. A primeira coisa que precisava acontecer na minha cabeça era a nossa família que não conheceu o Evangelho se converter. Mas não foi isso que aconteceu com os apóstolos. A primeira coisa foram os da Panfilha, foram os medos, foram os persas, foram os da Mesopotâmia, foram os do Egito. Os próprios judeus começaram a zombar e falar: esses caras estão bêbados. Ninguém vai esquecer o nome que você levou na terra. Eu não sei qual nome que te deram, eu não sei que tipo de nome te deram. Você está aqui nessa noite, eu vim com um apelido do mundo. Eu acredito que você também veio com um apelido do mundo. Eles disseram: esses homens estão tudo bêbados, está cheio de mosto, mosto é vinho, esses homens estão embriagados, por isso que está essa bagunça. Chamaram a manifestação de Deus de bagunça. O que
esses caras estão falando? Nós não estamos ouvindo eles falar na mesma língua, na mesma linguagem? O que é isso? Por que eles estão falando diferente? Comece um confronto. Se prepara, meu irmão, para o confronto. Mas assim diz o Senhor: aonde tem confronto, tem vitória de Deus também para você. Se prepara para o confronto, mas também se prepara, porque o Senhor vai te dar vitória nessa batalha. Se prepare para as oposições, mas se prepare, porque na mesma hora que foram opostos, aleluia, sim, na mesma hora que eles receberam a afronta, aleluia, quem é posto em evidência não tem como ficar parado. Pedro dá um salto no meio do povo. O cara, quando está cheio do Espírito, não tem como ficar parado. Ele não aguenta ser confrontado no Evangelho. Ele não aguenta ser posto, falar que eles estão vendo. Ele não aguenta alguém falar mal da obra de Jesus e ele ficar quieto. Ele não aguenta, porque ele sabe o que Deus fez na vida dele. Ele não suporta. Pedro não suporta a afronta dos seus. E pula no meio e fala: varões, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pedro dá um salto no meio do povo, porque aquele que tem o Espírito de Deus não fica calado diante da afronta. Você tem orado a Deus e dito a Deus o seguinte: Senhor, o meu problema, começa a falar o contrário. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Começa a falar o problema. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Fala o seu problema, que você tem um Deus grande. Não fala para Deus que você tem um problema. Aleluia. Glória a Deus. Pedro salta no meio do povão. Oh, aleluia. Fala: varões, irmãos, vocês estão vendo aqui, não tem ninguém bêbado. Ele tem autoridade, o povo para olhar. Sabe por que o povo parou para olhar? Pedro, glória a Deus, porque tem autoridade na voz de Pedro. Eles viram, quis confrontar, mas não tem como negar. Quando o cara é transformado pelo Espírito Santo, as pessoas podem até tentar confrontar, mas não tem como negar. Não tem como negar a obra que Deus vai fazer no meio da igreja. Não tem como negar quando um homem é cheio do Espírito Santo. O povo pode até te tacar pedra por você recusar ser igual a eles, mas eles não tem como negar. Pedro dá um salto no meio do povo. Fala: varões, irmãos. Aleluia. E começa a falar: olha, ô guerreiro, Deus te abençoe. Isso que vocês vê não é bebida. O cara cheio do Espírito Santo é diferenciado. Eu li essa passagem, eu estou falando aqui, eu falo em nome de Jesus, porque eu não posso ser hipócrita. Pedro me dá uma aula que eu também preciso ser cheio do Espírito de Deus. E não simplesmente participar de uma movimentação emocional. Eu tenho que ser cheio, o Espírito Santo tem que ficar. Ele fala: isso que vocês estão vendo não é bebida. Sabe aquele Jesus? O homem que é cheio do Espírito, o Espírito Santo não vai levantar ninguém para pedir dinheiro. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém para brigar por posição. É mesmo, Deus. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém para ficar reparando na vida dos outros. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém para ficar metendo a boca em liderança. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém para ficar metendo pau na sua própria família. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém para sair na rua falando mal de Jesus. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém, nenhum homem para agredir sua esposa. O Espírito Santo de Deus não vai levantar ninguém para roubar. Porque quando Pedro salta no meio dos outros, ele não começa a falar de outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O Espírito Santo de Deus vai levantar a igreja para falar de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele salta no meio da igreja e começa a falar: meus irmãos, vocês estão enganados. Aquele Jesus, vocês viram lá crucificado, Deus fez dele Senhor e Cristo. Aleluia. E aquele povo começou a ficar em volta e prestando atenção. Aleluia. Meu irmão, a tua vitória é essa. A tua vitória no meio da tua família é essa.
A tua vitória no meio dos teus amigos é essa. A tua vitória no meio do teu povo é essa. A tua vitória no meio dessa multidão é essa. Porque eles podem até te confrontar, mas é para você falar de Jesus para eles. Quando você abrir a boca para falar de Jesus, não tem como eles confrontar, porque o homem cheio do Espírito Santo não tem como confrontar. A Bíblia diz que o coração daqueles homens começaram a se compungir. Os homens que outrora desacreditavam, os homens que falaram que estavam bêbados, os homens que falaram que isso é uma bagunça, os homens que questionavam o que era isso, eles começaram a compungir-se sem coração. A Bíblia começou a trabalhar no interior deles, e de repente eles olham para Pedro e falam assim: mas e agora? O que nós vamos fazer? Ficaram perdidos no meio da pregação. Um dia, um rei romano disse a Paulo começa a falar de Jesus, o homem fica perturbado, o homem não aguenta. Se não me falha a memória, o governador Félix, ele fica perturbado, ele fala: para, Paulo, por acaso você está louco? Porque a palavra de Deus não é palavra de homem, a palavra de Deus não é palavra da terra, a palavra de Deus ela só pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os homens não aguentam. Eles falam para Pedro: e agora? Há uma conversão, 3.000 almas foi ganha naquele tempo. Num sermão, eles começam a se compungir. Fala: Pedro, o que a gente vai fazer na nossa vida? Eu vou dizer uma coisa: se a gente optar pela religião, a gente vai falar que agora Deus vai pesar a mão na sua vida. Já viu aquelas pregações que falam assim, ó: você vai ver o que Deus vai fazer, ninguém toca no ungido de Deus. Já viu isso aí? Por acaso Deus ele é ameaçador de alguém? Por acaso Deus quer ameaçar matar alguém? Se a gente optar pela religião, a gente vai se habituar e falar: bom, vocês falaram mal da obra de Deus, agora aguenta as consequências. Agora Deus vai pesar a mão em cima aí, ó. Vocês falaram que é bebida, né? Agora Deus pesa a mão, né? Agora vocês é soberbo, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Pedro não disse isso. Pedro olha para eles e fala assim: irmãos, arrependa-se. Aleluia. Em nenhum momento Pedro se preocupou se foi afrontado ou não. O temperamento de um homem mudado num simples pacto. Aliás, temperamento é trabalhado, mas houve uma cura interior em Pedro, num impacto com o Espírito Santo. Porque ele é homem de dar facada nos outros. Ele é homem que não aguenta ser contrariado. Em outra hora, se Pedro é confrontado da mesma forma que foi confrontado aqui, Pedro parte para cima. Se nós estamos partindo para cima ainda, é porque nós precisamos ser cheios. Se o nosso temperamento fala mais alto, é por isso que precisamos ser cheios. Segundo o psicólogo Dr. Augusto Cury, Paulo tem traços de um sociopata, mas a aparição de Jesus Cristo, o impacto do Espírito Santo de Deus, transforma o coração e a mente daquele homem. A Bíblia diz que se o Senhor tocar, se o Senhor nos converter, então seremos convertidos. Se o Senhor tocar em nosso coração, então nosso coração vai ser convertido. Quando o Espírito Santo de Deus nos tomar, muitas das nossas mazelas vão ser curadas. Então nós não vamos optar mais pelo nosso temperamento, nós vamos optar pela palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos não termina, só vai terminar quando Jesus voltar. Atos dos Apóstolos é o único livro que não tem saudação final. Você sabe por quê? Porque está sendo escrito até hoje. Está sendo escrito até hoje. E Deus nos escolheu para ser enquadrado nessas escrituras.
Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Amado Wesley, meu irmão. Toca um hino aí, irmão. Toca um hino. Irmã Eli, cadê a irmã Elivânia? Irmã Elivânia, cadê? Ah, tá. Deixa ela aí. Toca um hino aí, meu irmão. E você leva teu pensamento aqui agora. Aleluia. Leva teu pensamento aí nessa noite. Eu vou levar o meu. Só que não é para elevar só o teu pensamento. É para elevar também o coração. É para elevar também a boca. Ô, irmã, vem cantar um hino aqui, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você faz a tua oração. O Espírito Santo ele é involuntário. Ele não depende de mim. Eu dependo dele. Os irmãos vão cantar um hino aqui. E oxalá que nessa noite Deus faça uma obra no nosso meio. Oh, Deus. Pode louvar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Clame ao Senhor nessa noite, amados. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção. Eita, Deus poderoso. Também da igreja, Espírito Santo. Deus, o consumidor, sem impedimento. Face a face, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E os céus fechados se abram.
Guarda aí. Glória a Jesus. Guarda aí. Porque o Espírito de Deus ministrou em meu coração que quando as línguas de fogo apareceram, eles viram. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Alabando, amando,
Aleluia. Aleluia. Não há tempestade, meu irmão, que vai te derrubar. Não há vento que pode balançar você. As suas estruturas estão firmadas na rocha. Você é mais forte. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Assim diz o Senhor nessa noite. Tu és mais do que vencedor. Tu és mais do que vencedor. Eu sou Deus que estou contigo em todos os momentos. Na dificuldade, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Eu estou contigo em todos os momentos. Pode ser maior do que você possa imaginar a dificuldade. Deus está contigo. Não é impossível para Ele. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Espírito Santo, para o Senhor fazer presença em nosso meio. A tua presença é real. A tua presença não é nossa, Pai. Não é nosso emocional que está abalado aqui, não, Deus. Mas a tua presença é real. A tua palavra falou conosco, Deus. A tua palavra chegou em nossos corações, meu Pai, essa noite. E ela moveu toda a barreira, Pai. Toda a barreira, Senhor, foi tirada de nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Continue falando conosco, Pai. Hoje foi apenas o primeiro dia, Senhor. Queremos mais amanhã. Queremos mais domingo. Queremos mais segunda. Queremos mais terça, Pai. Queremos cada vez mais, Senhor. Que o Senhor nos enche cada vez mais da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Estamos sedentos, Pai. Estamos com sede e fome da tua presença em nossas vidas, Pai. Continue falando, Deus, conosco, para a glória e honra do seu bendito nome. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Deus é fiel. Deus falou, meu irmão. Deus é fiel. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. A presença é real, meu irmão. Bendito é o Senhor. Ele falou hoje, ele vai falar amanhã mais ainda. Ele vai falar depois mais ainda. Ele vai falar depois mais ainda. E é como o pastor falou, nós temos que ser cheio. Glória a Deus. Não é somente sair daqui de alegria, não. Tem que ser cheio, meu irmão, todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias estarmos alegres, porque Deus é conosco. Que você venha se encher nesse retiro, meu irmão. Que você venha se encher para nunca mais se esvaziar. Que você venha transbordar. Por onde você passar, o óleo vai caindo, meu irmão. Você vai ser luz para a sua família. Você vai ser luz para a sua vizinhança. Você vai ser luz aonde você entrar. Você vai ser luz para o mundo, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vai ter um jantar agora, irmãos. Vamos ajudar a organizar as mesas. E eu peço para os irmãos também, vamos manter a organização aqui na chácara. Se você vê um copo jogado no chão, mesmo que não seja você que jogou, pegue, jogue no lixo. Vamos manter a chácara sempre limpa para não dar trabalho depois para a gente limpar na última hora, entendeu? Então vamos manter sempre limpo, organizado. Que Deus se alegra com isso. Em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã Andressa, que é aniversário dela, meus irmãos. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, meu Pai. Pai, aqui apresenta sua filha Andressa, que está fazendo aniversário, meu Deus, essa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarde ela, Deus. Livra de todo o mal, Senhor Deus. Dê muita saúde, Pai, que é o mais importante, Pai. E mantenha ela sempre na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que te pedimos e agradecemos eternamente. Amém. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, amanhã tem culto. Se você, meu irmão, for ficar na tua casa, não fica não. Vem aqui adorar a Deus. Venha buscar a presença. Deus fala à noite, Deus fala de dia, Deus fala à tarde, Deus fala a todos os momentos. Então não fique na sua casa. Se você não for fazer nada, venha. Venha que vai ser bênção. Amanhã às 9 horas, meu irmão. Em nome de Jesus.
lugar? Glória a Deus, irmão.